Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez é um tema muito importante que é o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. A finalidade desse protocolo é promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde. Então, um estudo que foi realizado nos Estados Unidos da América revela que cada paciente internado em um hospital norte-americano vai estar sujeito a um erro de medicação por dia, sendo registrados anualmente nessas instituições. No mínimo 400 mil eventos adversos evitáveis relacionados a medicamentos. Então, estima-se que esses erros de medicação em hospitais provoquem mais de 7 mil mortes por ano nos Estados Unidos, acarretando importantes custos tangíveis e intangíveis. Então, diante da possibilidade de prevenir esses erros e do risco de danos em função da ocorrência desses erros, torna-se relevante identificar a natureza e determinar esses erros, como forma de dirigir ações para prevenir. Então, as falhas no processo de utilização de medicamentos são consideradas importantes fatores contribuintes para a redução da segurança do paciente. Então, esse protocolo de segurança na administração, o uso e administração de medicamentos, ele deverá ser aplicado em todos os estabelecimentos que prestam cuidados à saúde, em todos os níveis de complexidade, em que medicamentos eles vão ser utilizados para profilaxia, exames, tratamento e medidas paliativas. Então, essas práticas seguras para a prescrição de medicamentos é utilizado na urgência e emergência, quando indica a necessidade do início imediato de tratamento. Também é baseado em protocolos, que é quando são pré-estabelecidas com critérios de início de uso, o desuso e a conclusão. Então, sendo muito comuns em quimioterapia. Também é padrão aquela que se inicia um tratamento até que o prescritor o interrompa. E também é muito importante porque existe também um padrão com data de fechamento, que é quando indica esse início e esse fim desse tratamento. E isso é amplamente usado para prescrição de antimicrobianos e meio ambulatorial. E caso necessário, quando o tratamento prescrito, ele deve ser administrado de acordo com a necessidade específica do paciente, considerando o tempo mínimo entre as administrações e a dose máxima. E também verbal, porque é utilizado em situações de emergência, sendo escrita depois, em decorrência do elevado risco do erro, e deverá ser restrita às situações para as quais é prevista. Então, as intervenções são importantes, porque a identificação do paciente na prescrição deverá utilizar exclusivamente o nome completo. E a utilização desse nome completo do paciente ou de forma abreviada, ela deve ser evitada, deve ser excluída dessa prática cotidiana do hospital e dos estabelecimentos de saúde. Por isso que é importante a identificação do prescritor, deverá ser legível para conferir a autenticidade dessa prescrição. E a prescrição ambulatorial e hospitalar, ela deve constar a identificação completa do estabelecimento de saúde, o nome, o endereço e o telefone, para que o paciente ele possa entrar em contato com os profissionais de saúde para esclarecer dúvidas sobre a consulta, dúvidas que eles venham a ter depois dessa consulta. E também é importante ter a data, porque assim vai conferir a validade da prescrição. Então, em meio ambulatorial, a validade da prescrição
ela deve ser definida e registrada na própria prescrição pelo prescritor. Então, recomenda-se que os medicamentos eles sejam prescritos sem abreviação, pois o uso de abreviaturas aumenta a chance de erro de medicação. Então, abreviaturas como U, UI, que significam unidades e unidades internacionais, respectivamente, são consideradas as mais perigosas de todas, pois pode levar a administração de doses de 10 ou 100 vezes maior do que a prescrita. Então, os medicamentos, eles devem ser prescritos utilizando a denominação comum brasileira e, se por acaso, em sua ausência, pode-se utilizar a denominação comum internacional. E é importante também que medicamentos com nomes semelhantes ou até mesmo parecidos, de uso recorrente na instituição, eles devem ser prescritos com destaque na escrita da parte do nome em que vai diferenciar esse medicamento do outro. E pode ser utilizada também letra maiúscula ou em negrito, como exemplo a dopamina e dobutamina, e também a vinblastina e a vincristina. Então, esse sistema métrico, ele deve ser adotado para expressar as doses desejadas. Então, as unidades de medida não métricas, como a colher, a ampola, o frasco, elas devem ser eliminadas das prescrições, quando utilizadas isoladamente para expressar a dose. Então, é importante registrar com destaque na prescrição as alergias que o paciente relatou e também familiares e os cuidadores. Então, é importante que o prescritor ele registre na prescrição qualquer informação que ele considere relevante para que a assistência ao paciente seja segura e efetiva, considerando os múltiplos atores nesse processo de assistência e também uma necessidade de ter uma informação mais completa, mais clara e mais precisa. Então, esse estabelecimento, ele deve ter uma lista de medicamentos padronizados, selecionados, considerando esses critérios de efetividade, de segurança e custo. Então, a padronização, ela deve ser homologada, publicada e divulgada a todos os profissionais do estabelecimento de saúde. Então, é importante também o cálculo dessas doses de medicamentos. Então, é importante que isso seja feito por causa de ser minimizado esses erros graves em relação aos familiares do prescritor com o medicamento e também a conferência do cálculo. Então, essa prescrição, ela deverá conter informações sobre a duração do tratamento, procurando evitar dessa maneira que os medicamentos eles possam ser consumidos continuamente sem indicação. Então, é importante que expressões como usar como de costume, usar como habitual, a critério médico, se necessário, uso contínuo e não parar, devem ser abolidas das prescrições. Então, é recomendado que a posologia desejada para o medicamento ela seja prescrita, observando as doses máximas preconizadas e também a comodidade do paciente. Então, essa utilização de um menor número de doses diárias vai facilitar essa adesão do paciente ao tratamento. Então, para medicamentos que são de uso endovenoso, intramuscular, subcutâneo ou em neuroeixo e em plexos nervosos, a prescrição ela deve conter informações sobre o diluente, a velocidade e também o tempo de infusão. Então, a via de administração ela deve ser prescrita de forma clara,
observando a via de administração que está recomendada pelo fabricante para o medicamento. Então, as prescrições verbais, elas devem ser restritas às situações de urgência e de emergência, devendo ser escritas posteriormente, logo, no formulário da prescrição após a administração do medicamento. Então, as doses de medicamento que são considerados potencialmente perigosos ou de alta vigilância, eles devem ser conferidas em dupla checagem, nessa fase dos cálculos para a prescrição e análise farmacêutica da prescrição para a dispensação. Então, a compreensão dessas informações da prescrição e ações que vão possibilitar esclarecimentos aos pacientes sobre esses riscos e as medidas de prevenção, ele deve ser garantido por essas ações colaborativas que há entre os prescritores, os farmacêuticos e os enfermeiros. Então, existem práticas seguras para a distribuição de medicamentos, como os sistemas de distribuição de medicamentos em hospitais, que eles podem ser classificados em coletivo, individualizado, misto, dose unitária e sistema automatizado. Então, o tipo de sistema de distribuição que vai ser adotado, ele tem uma relação direta com a frequência de erros. Então, a etapa de administração é a última barreira para evitar um erro de medicação, derivado desses processos de prescrição e dispensação, aumentando com isso a responsabilidade do profissional que vai administrar os medicamentos. Então, um erro nessa administração pode trazer graves consequências para os pacientes. Então, deve-se observar a ação, a interação e também os efeitos colaterais. Existe também os chamados 7 certos na administração de medicamentos, que é o paciente certo, o medicamento certo, a via certa, a hora certa, a dose certa. E também foram incluídos, nesses 7 erros, a documentação certa, que é o registro certo, e a razão. Então, o paciente certo, você deve perguntar ao paciente o nome completo antes de administrar o medicamento e utilizar no mínimo 2 identificadores para confirmar de que o paciente ele é o correto. Um medicamento certo. Conferir o nome do medicamento que você tem em mãos. Conferir de que esse medicamento é o mesmo que está prescrito. E observar o nome do medicamento antes de você administrar no paciente. Então, ele deve ser confirmado com a prescrição antes de ser administrado. É importante também checar a via, identificar essa via de administração e verificar se ela é a mesma prescrita e recomendada também para administrar esse determinado medicamento. E é importante observar a hora. Então, preparar o medicamento de modo a garantir que a sua administração ela vai ser feita no horário correto, para garantir uma resposta farmacêutica, uma resposta terapêutica adequada. Então, essa dose certa, ela é importante, porque doses que são escritas com 0, ponto, elas devem receber uma atenção redobrada, conferindo as dúvidas com o prescritor sobre a dose desejada, pois podem redundar em doses de 10 ou 100 vezes superiores à desejada. Então, é importante também ficar atento ao registro certo da administração. Então, registrar na prescrição o horário da administração do medicamento. É importante também esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, a sua posologia e também outras informações antes de administrar o medicamento ao paciente. Então, a forma certa, ela é muito importante, porque você tem que checar se o medicamento que vai ser administrado, ele possui a forma farmacêutica e a via de administração que está sendo prescrita,
para ter justamente essa resposta certa. Então, observar cuidadosamente o paciente para identificar se o medicamento ele teve o efeito desejado. Então, isso é muito importante. As fontes que foram utilizadas do protocolo, coordenado pelo Ministério da Saúde e Anvisa. E eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo.